Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Eduardo Marques. Eu venho aqui trazer um vídeo sobre a hipótese da nebulosa criada aí por um grande pensador, né? Um filósofo, certo? Immanuel Kant, e também o matemático Laplace, certo? Venham discutir sobre isso e também venham falar sobre tempo geológico, né? Falar aqui no geral como se organiza, como se divide o tempo geológico, como a gente pode melhor explicar, falar, discutir a respeito desse assunto. Se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, em prol da divulgação científica, certo? Bem, de início, falando sobre essa hipótese da nebulosa, levamos em consideração primeiro os estudos atuais, né? Sobre, por exemplo, qual é a matéria inicial, como a gente pode entender sobre qual era a substância primordial no início, né, da formação do universo. Então, assim, de início, a gente tem que entender que após o Big Bang, aliás, no início do Big Bang, né, até 380 mil anos após, aí, teoricamente falando, sobre esse início, né, da expansão a partir de um ponto onde, a partir desse ponto, o espaço-tempo começa a ser criado, certo? Então, os elementos químicos, né, de peso leve foram formados como o hidrogênio, o hélio e o deutério, né? Mas nós temos que entender em cima disso que existem 4 forças fundamentais, essenciais na natureza, que rege a natureza, que organiza a natureza e que dinamiza a natureza, né? Que provoca a sua evolução, que é justamente a gravidade, né? Que é essa força de atração, o eletromagnetismo, certo? E também as forças de fissão e fusão nuclear, certo? Então, no início, a gente entende o seguinte: as forças nucleares, né, a forte e fraca, além do eletromagnetismo e a gravidade, atua para formar, para criar novos elementos. Então, já no início do Big Bang, você tem essas 4 forças atuando, né, para criar novos elementos, para criar novas matérias, certo? Então, a hipótese da nebulosa, ela é criada a partir de uma ideia de uma nuvem, né, a formação de uma grande nebulosa, uma grande nuvem de poeira e gás, certo? Muito grande, e aí se cria um tal de protossol, né? A gravidade começa a condensar matéria, começa a condensar gás, e aí com uma velocidade ainda maior, essa nuvem começa a condensar e formar um sol inicial, certo? Então essa nuvem começa a gerar aí a formação de um protossol e de protoplanetas, né, com o tempo, ok? Então a gente vai entendendo o seguinte: a expansão dessa matéria, essa matéria vai se espalhando, certo? E vai criando discos ao redor, né, de um protossol que seria a matéria concentrada, né? Isso, claro, hipoteticamente, né? Em um desses locais, as partículas foram se juntando por causa da gravidade, certo? Formando grandes junções aglomerados. Essas junções aglomeradas vai criando aí um sistema, né? Onde você tem uma estrela, certo? Numa área mais central, e os planetas que seriam formados pelo resto de poeira, pelo resto de gás, certo? Mas falando sobre isso, né? Falando sobre esses planetas que vão sendo formados pelo resto, né? A partir de discos de gás, discos de poeira, a gente entende o seguinte:
o fluxo, né, turbulento desse material vai dar início a colisões nas quais o calor dos impactos fundem alguns materiais que com o tempo tende a crescer, né? E aí a gente entende o seguinte, nós temos uma sequência, né, de formação, ok? Aqui está bem calor, aqui está bem calor, né? Mas nós temos uma sequência de condensação a partir da formação desses planetas, né? A partir do Sol, a distância para o Sol, né? Planetas próximos do Sol são planetas que são formados por materiais com maiores densidades, mais pesados, como os metais e os silicatos. Eles vão se condensar, eles vão formar planetas rochosos como a Terra, né? A Terra é um planeta siliciclástico. A Terra ele é formado por poeira. Então, do disco de formação do sistema solar, a Terra estaria muito próximo do Sol, a Terra vai se formar próximo do Sol a partir dessa poeira, né, contendo uma alta concentração de metais e silicatos, em uma zona muito quente, certo? Já os planetas distantes vão se formar em baixas temperaturas, onde vai se condensar a água, o metano e a amônia, né? Então, a gente começa a perceber que existe um disco maior de gás, onde vai formar planetas maiores, né, como Saturno, Júpiter e Urano, né, e vai formar planetas menores com poeira, né, de metais e silicatos, né, eles vão se condensar. A formação da Terra, a gente entende o seguinte, a Terra tem quase 4,6 bilhões de anos. Existem datações para isso, existem vários métodos de datações, né, dessa idade da Terra. Pode-se datar essa idade com matéria orgânica, né, com carbono 14, certo? Para aquilo que é vivo, para aquilo que é muito recente, né? Mas pode-se utilizar métodos com elementos radioativos para aquilo que é mais antigo, certo? Então a Terra, ela orbitava, como eu falei para vocês, uma área, né, de poeira rico em silicatos e ferro, né, metais, certo? A Lua é um grande mistério, a gente pode entender que a Lua e a Terra têm idades muito parelhas, né? Teoricamente, a Lua pode vir, né, da Terra, algo colidiu com a Terra e vai formar aí a Lua, certo? Então a Terra tem quase 4,6 bilhões de anos, a Lua 4,5 bilhões de anos, certo? Então, teoricamente, a Lua pode vir, né, dessa colisão, né, de um material que bateu sobre a Terra. Esse material, deixa eu ver. Bom, esse material ele vai ser liberado e com o tempo esse material vai se condensar e formar a Lua, certo? Então existem várias teorias, né, sobre a formação da Lua. Como a Terra é um planeta siliciclástico ou silicáticos, né, com uma alta riqueza de silicatos, né, a Terra vai ser formada a partir de uma sequência, né? Então, primeiro você vai ter um planeta, né, formado por poeira, e aí o calor vai criando um planeta, uma bola de fogo, e essa bola de fogo, teoricamente, ela... claro que nesse tempo não tinha vida, e essa bola de fogo começa a esfriar, né? E o material quente, um material muito pastoso, né? Ele começa a esfriar e endurecer, formando aí uma litosfera, certo? E essa litosfera vai ser formada as rochas silicáticas, né? O SiO2, né? Vai formando rochas ricos em metais, né? Rico em magnésio, rico em alumínio, rico em ferro, né? E aí, o processo de cristalização, de solidificação, de endurecimento da litosfera
vai se liberando gás, né, um processo chamado de degaseamento, formando uma atmosfera primordial a partir de uma liberação de dióxido de carbono, certo? Esse processo de degaseamento, ele vai criando uma atmosfera primordial, certo? Essa atmosfera primordial, ela vai ser composta por dióxido de carbono, por vapor de água e por nitrogênio, né? Então, com o tempo, a Terra vai formando uma atmosfera proveniente da liberação de gases, né? Após o processo de solidificação da Terra, da litosfera, a Terra vai esfriando e vai endurecendo, criando uma casca ao redor, né? E aí, com o tempo, vai sendo formado, logo após, a hidrosfera, os oceanos, os lagos, os rios, né? E isso a partir de um resfriamento lento, gradual, que a Terra vai assumindo. É claro que esse resfriamento que a Terra vai apresentando vai gerar, né? E aí, aqui tudo é no campo da teoria, mas esse resfriamento vai gerar aí calotas de gelo, certo? Em momentos em que o Sol está mais com atividades mais baixas, né? Vai sendo formado aí esse gelo, né? A partir da mínima solar, certo? E existe também muitas teorias a respeito da formação, origem dos oceanos, como, por exemplo, os oceanos podem ter sido formados pelo choque, pela entrada de cometas rico em gelo, né, na sua estrutura, que atingiu a Terra e foi formando poças de água, né? Existe teorias e hipóteses ainda mais aceitas do que essas no mundo científico, como a ideia de que a água ela já estava dentro da Terra e ela vai surgir aos poucos, certo? Então, existem muitas teorias a respeito disso, certo? Mas que a gente tem que entender é o seguinte, baseado nos modelos atuais, a Terra ela tem duas prováveis fontes de água para os oceanos. Primeiro, pelo processo de liberação de gás, né? Essa liberação de gás a partir da formação da litosfera, a litosfera endurece e libera-se gás, formando uma atmosfera primordial, e essa atmosfera primordial ela vai aos poucos criando sistemas de nuvens de chuva, certo? E assim vai formando oceanos, poças, né? Isso é uma ideia, certo? Lembrando que também as atividades vulcânicas na Terra também podem contribuir para a formação dessas nuvens de chuva, para a formação dessa atmosfera primordial, e criando-se uma atmosfera primordial, você também vai criar aí as condições de gerar precipitação, né? Outra coisa é a contribuição de planetesimais e cometas, né? Como asteroides contendo gelo, cometas contendo gelo, né? Que atingiram a Terra. Sobre os oceanos, é bom a gente falar sobre a idade. Aí você tem a idade dos oceanos bem antigo, pode ser lá no início da Terra, os oceanos são bem antigos quanto a Terra, né? Então, existem muitos estudos a respeito da idade dos oceanos, para tentar estimar a idade dos oceanos, pode ser que ela seja tão quanto, né, antiga. Então, os oceanos vão se formar, pelo menos estudos mais atuais, apontam que tem quase 4 bilhões de anos, tem 3,8 bilhões de anos, e aí vai sendo formada as primeiras formas de vida nos oceanos. A vida ela começa a explodir no oceano, né? As primeiras formas de vida vão ser as cianobactérias procariontes, certo? É uma forma de vida bem primitiva, ok? Essas bactérias elas vão colonizar áreas específicas no fundo do oceano, né? O oceano ele vai sendo formado, mas a vida ela é possível na água por conta da presença do oxigênio, mas não em toda a água, né? Em alguns pontos, as águas termais ou hidrotermais,
que estavam recebendo contato com o magma, essa água mais aquecida, ela tinha as condições ambientais favoráveis para atrair essas bactérias e formar, né, grandes colônias, grandes colonizações de cianobactérias procariontes. Essas bactérias, elas vão sendo formadas a partir de micro-organismos anaeróbicos, né? Micro-organismos procariontes que depois evoluem para organismos eucariontes, né? Deixam de ser unicelulares, evoluem para serem pluricelulares, deixam de ser seres assexuados para serem seres sexuados, né? E isso bilhões de anos após a formação desses oceanos, né? O início da formação desses oceanos. Então, a vida ela evolui nos oceanos, na água, certo? E os estromatóides são as rochas calcárias que vão ser formadas pela secreção dessas cianobactérias. Essas cianobactérias, elas vão realizar fotossíntese e vão secretar carbonato de cálcio e criando estruturas, né, estruturas laminadas estruturas horizontais laminadas, e essas estruturas sedimentares, né, vão formando aí grandes bolos, né, de uma rocha, né, que vai ser identificada como uma estrutura mais antiga, né, vai ser o vestígio de estruturas mais antigas da Terra, certo? Então, assim, pessoal, o tempo geológico da Terra, a gente pode entender que ela se divide em eons, eras, períodos, épocas e idades, sendo que os éons, eles são uma divisão mais geral, né, do tempo da Terra, certo? A Terra tem 4,6 bilhões de anos, então eu entendo o seguinte: dessa idade da Terra, eu posso dividir a Terra em dois momentos. Quando não teve vida, uma vida evoluída, né? Eu falo dos animais, as plantas, né? E quando teve vida, certo? A presença de animais e plantas. As condições para a Terra criar essa vida visível, né? Demorou-se muito. Então a Terra tem 4,6 bilhões de anos. A Terra vai demorar pelo menos aí 4 bilhões de anos para começar para criar as condições favoráveis para a vida, né? Que é justamente um amadurecimento e a formação da litosfera, da hidrosfera, e da atmosfera, e fazer com que essas esferas elas possam se correlacionar, estar em harmonia, né? Favorecendo então uma biosfera, certo? Isso no geral, isso falando assim no geral. Então a Terra demora 4 bilhões de anos para começar para criar essas condições e para começar a proporcionar uma vida evoluída, né? Podemos dizer assim. Isso no geral. Então, os éons, eles são a divisão mais geral, e a idade é uma divisão bem mais específica, né? Bem mais detalhada. Dessa divisão, a gente destaca primeiro o éon, né? Onde não teve uma vida evoluída, onde a vida era microscópica, né? Que a gente chama de pré-cambriano. Então, pré-cambriano, ele é um éon, né, que vem antes do cambriano, certo? Esse pré-cambriano, a gente divide ele em três partes. Nós dividimos ele em o éon adeano, né? O adeano, ele é um éon de início da Terra, onde não tinha nada. Na verdade, esse éon, nós não temos nenhuma comprovação que ele realmente existiu, não existe nenhum vestígio aqui na Terra de existência desse éon. A única coisa que nós podemos falar sobre ele é comparar a Terra com os planetas, né, rochosos, né, com a Lua,
certo? Então, esses planetas, eles teoricamente teriam a mesma idade ou uma idade próxima da Terra, certo? Então, o Adeano. Aí você tem também o éon Arqueano, né? Ou arcaico, certo? Que vai gerar ali as primeiras formas de vida, né? Vai formar ali os primeiros continentes, certo? Os estromatólitos vão se desenvolver bastante, né? Nesse éon, certo? É nesse éon, pessoal, que nós podemos identificar ali o início da fotossíntese, né? As estruturas elas começam a se desenvolver para se tornar para ser geradas, né, a vida, certo? Então aí vai ser formado aí o primeiro supercontinente, né, que é a Válbara, né, e a vida sendo explodida, né, na água, certo? E o Proterozoico, aliás, o estromatólito, ele forma-se ali, né, no Arqueano, certo? Já o estromatólito, você vai ter o desenvolvimento da vida de micro-organismos. Os micro-organismos evoluem, né? A partir de melhores condições de vida, né? O éon proterozoico, ele vai demorar quase 2 bilhões de anos, ou até mais de 2 bilhões de anos. Então, metade da vida da Terra vai ser nesse éon proterozoico, certo? Então, ele vai gerar ali os primeiros seres eucariontes. Também nós vamos ter seres pluricelulares sendo formados, né? E explodindo o número desses seres a partir da mais liberação de oxigênio na atmosfera, você vai também proporcionando um desenvolvimento de uma vida mais evoluída na Terra. E aí forma-se também um continente antigo, que é o Rodinia. Os seres passam a se reproduzir sexualmente, certo? E aí, claro, o éon proterozoico ele é muito importante porque ele marca um tempo muito extenso da Terra, né? Então nós temos esses três no pré-cambriano: o Adeano, o Arqueano e o Proterozoico, certo? Esses três é o que a gente entende como antes do Cambriano. Então o Cambriano ele é o início, certo, do próximo éon. Mas o Cambriano, ele na verdade é um período. Ele não é um éon. Ele é um período de uma era, da primeira era do próximo éon, certo? Porque o próximo éon é o Fanerozoico, né? O Fanerozoico, que é a vida visível, que a vida começa a se formar, se tornar mais complexa, né? Então o éon Fanerozoico, que é o segundo éon, né? Ele é dividido em 3 eras: Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. A era Paleozoica ela é o início, né, dessa era que nós estamos, que é desse éon que nós estamos, que é o éon Fanerozoico. Então a era Paleozoica ela vai iniciar pelo período Cambriano, né, e vai existir 6 massas continentais da Terra, uma grande diversificação de animais, mas também vai ocorrer nessa era uma grande extinção de espécies, né? Então a era paleozoica, a gente destaca ali os peixes no ambiente aquático, os anfíbios, certo? Já a era mesozoica, nós temos a presença de um supercontinente que é a Pangeia, né? Depois, na era mesozoica, essa Pangeia ela se divide em 2, né? A Laurásia e a Gondwana, né? Aí você vai ter nessa era mesozoica o aparecimento dos primeiros mamíferos e os grandes répteis, né? Os dinossauros, marsupiais, uma diversidade de peixes, uma grande diversidade de anfíbios, uma grande diversidade de aves vão ser formados nessa era mesozoica, né? Você vai ter uma grande extinção em massa de espécies também na era mesozoica, né? Teoricamente, essa grande extinção
que sucumbiu grande parte dos seres grandes, né, da macrofauna, da fauna grande, do Mesozoico, né, como no caso dos dinossauros, possivelmente ele vem, né, a partir de um impacto de um meteoro que causou mudanças climáticas gravíssimas, né, no planeta e gerou aí uma extinção geral, né? E temos também a era Cenozoica, que é a era que nós estamos hoje, né? Essa era Cenozoica, ela já vai ser a divisão dessa Laurase Gondwana, né? Ela vai se fragmentar e vai formar os 6 continentes que nós temos hoje, né? E vai gerar aí a grande explosão de mamíferos, né? Os mamíferos vão evoluir e a espécie humana também vai evoluir nessa era, né? A era Cenozoica. Falando um pouquinho sobre o período, nós estamos no período quaternário, né? Hoje nós estamos no período quaternário dessa era Cenozoica que nós estamos, né? Esse período quaternário é bom a gente entender, né? Pegando aí sobre a tabela, nós temos a época que nós estamos, né? A época é o Holoceno. Mas existe uma discussão sobre se nós estamos numa nova era ou se nós estamos numa nova época. Existe uma discussão sobre o Antropoceno, né? Que seria um tempo geológico onde o homem seria o responsável pelas mudanças ambientais, né? No planeta, né? Mas essa ideia já foi rechaçada porque o antropoceno ele pode ser uma definição sobre uma mudança ambiental, mas isso não se configura como uma mudança geológica ainda, né? As discussões ainda existem, mas essa ideia do antropoceno ela foi derrubada, certo? Então, chegando aqui no final do nosso vídeo, certo? Sobre o tempo geológico, ok? Acredito que ficou muito claro sobre essa evolução do tempo geológico. De forma resumida, o pré-cambriano, ele é esse éon inicial, né? Esse pré-cambriano, você vai formar as estruturas mais antigas da Terra, os escuros cristalinos, o granito, né? O Fanerozoico vai ser dividido em 3 eras, né? O Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, ok? E tudo isso entendendo que o pré-cambriano vai demorar 4 bilhões de anos e 500 milhões de anos ali para o Fanerozoico, né? Bem, agradeço bastante, o vídeo ficou longo, porque o assunto é muito importante, muito extenso, muito complexo, mas espero que eu tenha sido claro, que tenha sido entendível, né? Agradeço bastante a atenção, a paciência, bons estudos, compartilhe esse vídeo, faça a divulgação científica. Valeu!